Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e nesse vídeo eu trarei para vocês a minha análise do livro Enquanto o Amor Não Vem, Iana Van Zandt. Tem como subtítulo Em Busca de Si e do Amor que se Deseja. Mas antes de começar a minha análise propriamente dita, eu gostaria de ler um trechinho aqui da orelha do livro, porque eu achei bastante significativo. Nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos amorosos, não estão dando certo. Parece que repetimos sempre as mesmas situações, que caímos sempre nas mesmas armadilhas. E ficamos nos perguntando, o que há de errado comigo? Por que é que com os outros parece dar certo? Onde é que eu errei? Será que nunca vou encontrar o meu parceiro, a minha parceira? Será que ele existe? Será que ela existe? Muito bem, Iana Van Zandt, ela é uma escritora norte-americana muito conhecida, né, nesse ramo do life coaching. E ela tem um conceito que eu acho bem interessante mesmo, que outros autores dessa linha também trabalham. Existe uma cobrança muito grande sobre os solteiros com relação a essa questão de porventura terem algum problema. Uma cobrança, uma suspeita, né, uma certa dúvida que paira no ar, e não só de outras pessoas para com aquela pessoa solteira especificamente falando, como dela com ela mesma, né? Muitas vezes ela mesma se pergunta, se questiona, por que será que não dá certo comigo? O que será que eu tenho de errado? Né? Onde será que eu posso melhorar? Eu particularmente falando, creio que essa pergunta, né, onde eu posso melhorar, é uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta muito boa, né? Sempre em busca do desenvolvimento pessoal. Mas aí já é um outro campo. Mas muitas pessoas olham com uma certa suspeita sobre aquele solteiro, principalmente solteiros depois de uma certa idade. A primeira pergunta que aparece é: o que a pessoa tem de errado? Né? E aí entra o primeiro conceito. Diferentemente dos outros livros que eu trouxe resenha no canal, esse livro eu vou fazer um resumo. Eu vou fazer um resumo dele, por quê? Porque trata-se de uma obra que eu li em diversos momentos da minha vida, né? E recentemente, novamente, eu fiz uma leitura. Conforme eu vou lendo, eu vou tendo uma visão mais apurada, de modo a perceber determinados pontos que a autora se debruça. Veja bem, um ponto bem interessante aqui, né? E isso geralmente eu falo para aqueles que são mais novos. Eu vou citar, né, as próprias palavras da autora aqui. Depois de tudo que você passou, viveu e cresceu, o trabalho deveria parecer mais fácil. Na casa do amor não é assim. A verdade é que poucos alcançam o topo, porque o trabalho se torna progressivamente mais difícil. Página 87. Então, geralmente eu falo para os mais jovens, né, que as dificuldades são as mesmas em qualquer faixa etária. Tanto faz aos 15 anos, quanto aos 20, quanto aos 30, né, quanto depois disso, é sempre difícil. Né? Então, eu falo sobre isso porque eu trabalho com adolescentes, que muitos dos quais vêm pedir conselhos, né, nesse aspecto, e eu falo, é sempre difícil. Né? Então, isso a própria autora coloca aqui. E ela coloca o seguinte, que essa questão da cobrança não deve existir. Ela usa termos como, por exemplo, lixo, quinquilharias. A autora diz, basicamente, que se você passou por muitos relacionamentos na sua vida, todos eles foram relacionamentos que você precisou naquele momento, que te trouxeram aprendizado. Você não deve se sentir um fracassado por causa disso. Tudo te serviu para alguma coisa. E aqui eu vou novamente citar o autor, porque como eu disse, nesse vídeo, meu objetivo é fazer um resumo da obra, né? Citando a autora. Todos os relacionamentos são relacionamentos de que precisamos naquele momento. Estamos sendo preparados para algo melhor ou protegidos de algo pior. Página 23. Então tá aí. Se você teve um relacionamento em determinado momento e não deu certo, o que de bom aquilo te trouxe? Né? O que você pode aprender? O que você aprendeu
sempre você tem uma outra frase, né, que diz assim que toda pessoa que passa pela nossa vida, ela deixa um pouco dela e ela leva um pouco de nós. De modo que nós não somos mais a mesma pessoa após aquele relacionamento. Então, vamos pegar os aspectos positivos, né? O que nós levamos de bom daquele relacionamento. Citando novamente agora, página 48 e 50. Todas as experiências, todos os relacionamentos, todos os acontecimentos dolorosos ou constrangedores do seu passado foram necessários para o seu crescimento. Novamente, a mesma coisa, né? Se você chegou a uma certa idade, basicamente me parece muito claro que a autora ela escreve já para um público mais velho, né? Porque ela fala muito de passado, de relacionamentos passados, coisas que um jovem geralmente não vai ter. Então, de certa forma, sempre me identifico com essa autora, principalmente nesse livro, por causa disso, né? Então, aí ela traz alguns ditados, vamos dizer assim, algumas coisas que as pessoas falam, que ela chama de bugiganga, quinquilharia, lixo, que não deve existir essas expressões. Vamos a elas, né? Palavras da autora novamente. Não posso viver sem você. Isso é uma bugiganga. Deve haver algo de errado comigo ou com você. É um lixo completo. Só podemos ter um relacionamento honesto, honrado ou amoroso quando nos livramos desses nossos kits de sobrevivência. Então, os termos, prestem bem atenção nos termos que ela usa. Kits de sobrevivência, bugiganga, lixo completo, quinquilharia, né? São esses pensamentos que muitas vezes eles nos atormentam, né? E que a pessoa muitas vezes fica presa àquilo, não posso viver sem você, e fica atrás de determinada pessoa, enfim. Né? A autora fala que a gente deve se despir completamente desses tipos de pensamentos ou de atitudes, né? E vamos continuando, né? Porque como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui, diferentemente dos outros vídeos, é apresentar um resumo da obra, né? Vamos lá. As pessoas pelas quais nos sentimos atraídas estão seguindo um outro caminho para atingir um outro objetivo. Cada um de nós tenta convencer o outro a trilhar o caminho que escolhemos. Isso é interessante a gente perceber, né? Como cada pessoa tem expectativas diferentes com relação à vida, tem objetivos diferentes com relação à vida, almejam chegar em lugares diferentes. E então, muitas vezes, nós tentamos forçar uma situação, trazer aquela pessoa para a nossa vida, fazer aquela pessoa viver a nossa vida, quando na verdade ela quer seguir um outro caminho, ela tem um outro objetivo. E aí é a fonte de muitos conflitos, é onde não dá. E um fica tentando harmonizar o outro, trazer o outro para a sua vida, quando na verdade cada pessoa está trilhando caminhos com objetivos totalmente diferentes, né? E isso é o que a autora fala, né? Essa pessoa escolheu outro caminho, outra lição, que pode não ser complementar à sua. Então muitas vezes a pessoa está num relacionamento, e mesmo no relacionamento a pessoa está percebendo ou percebe que o seu companheiro ou companheira, como seja, está trilhando, ela tem um outro objetivo. E esse objetivo não contempla você. Né? Você não faz parte do objetivo daquela pessoa. Ou, melhor dizendo, você não atende às expectativas daquela pessoa. Que podem ser expectativas financeiras, podem ser expectativas de diversas ordens. Né? Vamos continuar aqui. Não se envolva na programação da outra pessoa, no fato de que essa pessoa não está trilhando o mesmo caminho que você. Né? Isso está na página 219 e 231. Permita que a pessoa trilhe o caminho que ela escolher. Isso é muito interessante, é muito difícil muitas vezes a pessoa aceitar que o outro tem o livre-arbítrio para seguir o próprio caminho, né? E que esse livre-arbítrio muitas vezes não nos contempla. Né? Porque ela quer uma outra coisa, ela quer chegar em um outro objetivo, enfim. E por fim, para não alongar o vídeo, a autora fala muito sobre relacionamentos de meio tempo, né? Que todos esses relacionamentos eles servem para alguma coisa, eles vão nos agregar em alguma coisa, eles não são de modo algum um fracasso. Esses relacionamentos de meio tempo, eles são um tempo de espera.
Tem um outro livro que eu trouxe no canal, de um outro autor, que tem como título esse, né? Tempos de espera, se não me engano, né? E ela fala muito isso. São tempos de espera, são relacionamentos de meio tempo, né? É tudo, naquele momento, é o que a gente precisa. E então, finalizando, gente, o raciocínio básico é que nós devemos deixar de nos culpar, né? Claro, sempre pensando no desenvolvimento pessoal, né? Mas deixar essas quinquilharias, esses lixos mentais, segundo as palavras da autora mesmo, de lado, tentar de ficar achando o culpado, ou né, o que tem de problema, qual que é o seu problema, isso é lixo completo. Né? Simplesmente ainda não aconteceu. Você viveu relacionamentos de meio tempo, mas enquanto o amor não vem. A autora ela termina com uma mensagem de esperança, né, de fé, de otimismo, de que o amor virá. Então, se vocês gostaram, né, deixem um like, comentem e para que eu possa saber também, né, se vocês desejam que eu traga outras literaturas desse mesmo conteúdo. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.